Por que a mente pensa coisas ruins? Algumas vezes, os pensamentos negativos surgem porque há problemas e emoções que precisam ser comunicados. Não é bom guardar as coisas para a gente. Se há algo que precisa ser falado, tem que falar, tem que colocar para fora. Porque quando a gente coloca os pensamentos em palavras, a gente está moldando e tornando visíveis. Então, aquilo não é tão assim como a gente imaginava. Então, o que? A gente precisa colocar esses pensamentos para fora, né? Quando a gente começar a pensar coisas ruins, quando a gente começar a sentir coisas negativas, palavras negativas, nós precisamos tentar falar, tentar conversar sobre aquilo. Por quê? Porque se a gente não falar, aquilo vai internalizar e ser plantado no nosso subconsciente. A gente vai fazer com que ele se torne verdade. Então, e depois, galera, aquilo vai virar um padrão, né? Aquilo vai virar um padrão e futuramente comportamento, e futuramente a gente pode estar desencadeando um problema psicológico, né? Então, a gente precisa, quando a gente sentir pensamentos ruins, quando a gente sentir pensamentos negativos, quando a gente sentir aquelas coisas, né, que a gente sente, nós precisamos contar até 10, né? A gente precisa contar, a gente precisa falar aquilo, né? Tentar falar, tentar botar para fora, porque assim você vai ver que pode ser que aquilo que você está pensando pode ser uma besteira, né? E você não vai se tornar tão carrasco de si mesmo, né? Por quê? Porque as pessoas são carrascas de si mesmo. As pessoas apuram tudo, apuram muito. E galera, nós sabemos que para a gente ter uma vida boa, para a gente ter pensamentos certos, a gente precisa ter o crivo. A gente precisa ter a gente precisa ter a consciência daquilo que está acontecendo com você naquele momento. Por quê? Porque se você começa a desesperar, por exemplo, você teve um problema, o carro quebrou, ou por acaso você está indo para uma festa e sua roupa molhou, você não pode desesperar. Você tem que tentar racionalizar aquilo. Você vai entender que isso é normal, que isso acontece e que você não pode apurar essas coisas. Você tem que rir. Será que você é uma pessoa que ri de si mesmo? Você tem que se rir. Você tem que rir de si mesmo. Você tem que olhar para você e falar que você não é perfeita. Você tem que olhar para você e falar que você erra. Você tem que olhar para você e perceber que do mesmo jeito que você errou, todo mundo erra e que tá bom, está bem, né? Então é isso, galera. A gente tem que entender que a partir do momento que você tem um pensamento, que você tem uma coisa ali negativa que surgiu, uma emoção ali, você tem que tentar estar consciente daquilo, tentar examinar, tentar dar uma risada, né? Já pensou, você ali com um problema, você ri. Se você conseguir rir naquele momento, você vai resolver aquele problema facilmente. Por quê? Porque você vai entender que acontece. Você vai entender que o seu carro só furou o pneu porque você tem um carro. Você vai entender que você deu dor de barriga a uma comida que você comeu e agora você está triste porque você tem comida para comer e aquelas pessoas que não têm. Entendeu? Então é isso.